Alô, amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui para mais uma palestra da Sociedade Espírita Ponto de Luz Rolante, no Rio Grande do Sul, noite de quarta-feira, e as portas físicas da nossa casa estão fechadas ainda. Mas as portas espirituais estão abertas para receber cada um de vocês. Com muito amor, com muito carinho, sejam bem-vindos na Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante. Hoje, um convidado muito especial, que vai falar sobre a Lei do Amor, Felipe Menezes. Ele, que é da Federação Espírita do estado do Amapá. Felipe Menezes esteve em Taquara, fazendo seminário na Facate, e vai nos trazer, com certeza, uma mensagem muito bacana para que a gente possa trazer para você o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Mas antes disso, a nossa prece nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os olhos espirituais. E abrindo os olhos espirituais, nós já estamos enxergando a luz do Mestre Divino, nosso amigo Jesus. E com ele, nós vamos sentir o seu abraço, o seu carinho, o seu amor, a sua bondade. Com ele, vamos pegar em sua mão e caminhar pela nossa casa, pelo nosso lar, segurando firme em sua mão, sentimos toda a bondade que nos transmite, toda a segurança. E Jesus, nós queremos te agradecer. Através de Jesus nós vamos ao Pai, Deus, de bondade, de caridade, de misericórdia, agradecendo pelo teto, pela cama onde dormir, pelo alimento, pelas pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa roda de amigos, da nossa casa, do nosso dia a dia. Quando muitos não têm isso. Queremos te pedir, amigo Jesus, que estenda o seu véu de amor, caridade, para as pessoas que se encontram acamadas, doentes, presas no presídio, presas a um vício, às drogas, presos aos bens materiais. Queremos te pedir aos adoentados que se encontram muitas vezes sofrendo num leito de hospital, que o Senhor não dê o jugo mais pesado do que eles possam carregar. Aqueles que já desencarnaram, que possam estar sendo acolhidos, com certeza, pela equipe espiritual, na Pátria Mãe, na Pátria Espiritual. Queremos te pedir, ó Deus, que olhe por aqueles que desencarnaram e por aqueles que ficaram, com aquela dor, com aquela saudade, com aquele aperto no coração, que eles possam entender que a vida é um ciclo, que nós somos espíritos imortais. Meu querido Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor da casa, a equipe espiritual, que este coronavírus, este mal, tem um outro lado da moeda.
E podemos dizer que também veio para que a gente pudesse olhar para o lado e ver que ao nosso lado tem nosso irmão, e que o nosso irmão precisa muitas vezes e muitas vezes da nossa ajuda. Que possamos realmente ajudar aqueles que necessitam e agradecer por aqueles que têm ajudado de uma maneira muito especial, todos aqueles que estão sem um prato de comida, que estão sem uma roupa quente, um agasalho, sem uma palavra de carinho, sem amor, que possamos emprestar o nosso ombro, o nosso abraço, mesmo que à distância. Possamos, dentro do possível, ajudar com alimentos, com uma prece, para aqueles que estão desesperados porque perderam o seu emprego. Essa doença que veio está causando muito mal em todo o mundo, mas também está fazendo com que a gente possa olhar com mais ternura para os nossos irmãos. E assim, abrimos o trabalho de hoje te agradecendo, amigo Jesus, por essa oportunidade e estendendo o nosso abraço a todos os irmãos e irmãs. E é Felipe Menezes que fala sobre a lei do amor. Muito bem, amigos queridos. Essa é uma oportunidade maravilhosa de estarmos juntos. E agradecer por aqueles que têm ajudado. No norte do Brasil, uma reflexão à luz da doutrina espírita. O convite a nós foi formulado pelo nosso amigo Flávio, lá da cidade de Taquara, e nos pediu para que tecêssemos algumas palavras acerca da lei de amor aos corações dos nossos queridos companheiros da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante. O nosso abraço enorme, do tamanho mesmo daqui da Amazônia. Nós vamos hoje refletir então sobre a lei de amor, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item extremamente importante, a lei de amor. E nós vamos encontrar então a primeira reflexão pelo Espírito São Vicente de Paulo, uma das entidades venerandas, um dos instrutores de Allan Kardec, espírito altamente superior. São Vicente de Paulo fala-nos que a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, aquilo que sustenta o universo, as leis fundamentais da física, a lei gravitacional, a lei eletromagnética, a lei de atração, as leis atômicas de atração, de repulsão, a energia atômica fraca, forte, todas essas leis, e sobretudo a lei da gravidade, que sustenta o universo. Essa lei, cada corpo celestial recebendo e doando força gravitacional, equilibrando cada um dentro do seu sistema solar, dentro de sua galáxia, dentro de sua nebulosa, uns sustentando os outros. Isso é que gera a grande harmonia do funcionamento do universo. E o que sustenta isso é a providência divina. Então, para que haja essa harmonia, para que haja esse funcionamento macrocósmico do universo, e até mesmo o microcosmo dentro do átomo, nós vamos encontrar a lei de amor, que ele chama para matéria inorgânica a lei de atração.
E a mesma lei, agora no âmbito moral, São Vicente prossegue ensinando que a lei de amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Olha que maravilha, é a mesma lei em dois aspectos, um sustentando a harmonia universal e a mesma lei sobre o outro aspecto, o aspecto moral, sustentando a harmonização dos seres vivos e organizados. Essa é uma primeira reflexão muito grande da lei divina, né? Porque Kardec, quando perguntou se a lei natural era a lei divina, e os espíritos responderam dizendo que sim, a lei natural é a lei divina, única para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. E é a nossa primeira reflexão. A lei divina, ela não foi feita para nos punir. A lei divina foi feita para nos felicitar. Olha aí a grande misericórdia divina. E só nos infelicitamos quando dela nos afastamos ou as infligimos. Então a lei de amor é essa lei que nos aproxima de Deus e do nosso semelhante. E aí tem também uma reflexão interessantíssima do Espírito Lázaro, esse já no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o Espírito Lázaro: o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha que reflexão interessante, porque Lázaro diz que o ponto alto, o ponto mais importante dos sentimentos é o amor. Mas ele não diz que é o amor, esse amor comum da televisão, da novela, o amor romântico. Mas ele diz que o amor ele é um sol. Olha, a atração para a matéria bruta, aí já com Lázaro, é um sol. O sol que dá calor, energia, vida, e é o foco de atração de um sistema solar. Mas ele diz que é um sol, não um sol qualquer, mas é um sol que ele condensa, reunindo em todos os seus focos, né, e produzindo uma revelação, que a lei de amor, ela substitui o egoísmo e o orgulho, o personalismo, o egoísmo. Por quê? Pela fusão dos seres, pela união, pela solidariedade, pelo amor. Então, ele prossegue dizendo: e depois disso resulta no aniquilamento das misérias sociais, ou seja, do sofrimento. Essa é a grande reflexão de Lázaro sobre a lei de amor. Porque, em análise profunda, amigos, o amor é um sentimento de origem divina. Sim, quando Deus nos criou por um ato de amor. E esse sentimento, ele é um sentimento não só de origem divina, mas quando Deus nos criou, ele imprimiu em nós, pelo seu DNA divino, as suas características. Vejam, Deus é eterno, nós não somos eternos, mas nós somos infinitos, temos uma porção de eternidade. Do momento que fomos criados, vamos viver para todos e todos os tempos sem fim. Deus é a inteligência suprema. Quando nos criou, legou em nós a inteligência, a capacidade de discernir. E tudo isso nos legou em potencialidade, em semente. Quando Deus nos criou, sendo Ele amor, colocou em nós também esse sentimento. Como Deus é amor, é liberdade sem fim, liberdade criadora, também nos legou o livre-arbítrio.
sendo parcial enquanto evoluirmos e sendo relativamente completo quando estivermos em estado de espírito puro. Então, quando Deus nos criou, Ele imprimiu em nós o seu DNA. Nós somos herdeiros, filhos do Pai, herdeiros das suas características. Então, esse sentimento, o amor, ele tem uma função, que é atrair e aproximar os seres numa relação felicitadora. Pronto, está aí a função do amor. Atrair, aproximar, unir, estabelecer felicidade. Essa é o grande propósito desse sentimento de ordem divina. E prosseguiremos dizendo que amar, então, é estar comprometido com a felicidade do outro. Certa feita eu estava numa reunião interreligiosa e várias pessoas dialogávamos sobre a questão de o que torna cada um feliz. E eu recordo-me como se hoje fora, já fazem mais de 15 anos isso, que um dos participantes era um senhor idoso. Ele era careca, tinha um pouquinho de cabelo aqui atrás, e todo mundo falando sobre felicidade. Um dizia que era família, outro dizia que era saúde, outro dizia que era a possibilidade de ajudar o próximo. Enfim, eram as maiores razões, as mais diversas razões para que cada um estabelecesse qual o item que lhe faz feliz na vida. E este senhor, ele olhou para mim e disse, eu conduzi o grupo, e ele disse: doutor, o senhor sabe por que eu tenho essas cães? Na época eu não sabia, pensei que cães era o coletivo de cachorros, o plural de cachorro, melhor dizendo. Ele disse: não, cães são cabelos brancos. O senhor sabe por que eu sou feliz? Eu sou feliz porque eu faço a minha esposa feliz. Desde que eu casei, eu estabeleci uma meta de fazê-la feliz. Enquanto os outros casam na ilusão de serem felizes casando, eu casei com a certeza de que eu tudo faria para fazer a minha esposa feliz. Com isso, nós produzimos filhos que são muito felizes, que já casaram, também têm filhos, eu já tenho filhos, já tenho netos. E por isso eu sou feliz. Eu fiquei meditando nessa resposta. Realmente existe uma lei no universo chamada lei de ação e reação. Muitas das vezes nós procuramos a felicidade em várias coisas. E a felicidade, na verdade, ela é proporcional à felicidade que a gente proporciona ao nosso semelhante. A quantos mais nós fizermos felizes, tanto mais seremos nós felizes. É o substrato da lei de ação e reação. Vejam como as leis divinas são feitas para a nossa felicidade. Geralmente nós falamos em karma, lei de ação e reação, pelo mal que fizemos, recebemos o mal. E em verdade não é esse o princípio. Esse é o princípio da agressão da lei. O princípio do estabelecimento da lei para a felicidade humana é que, felicitando os outros, seremos felizes. Então, amar está comprometido com a felicidade da alma. E mais, sobre outro aspecto nós vamos meditar sobre a lei de amor no capítulo 18 do livro Nosso Lar. Lá, Lísias, conversando com André Luiz, diz que o amor é o alimento da alma. E é verdade. Nós vamos encontrar em um capítulo interessante do Nosso Lar, quando o governador fecha as grades de proteção, os portões de proteção do Nosso Lar, levando as pessoas a se alimentarem de maneira diferente, porque todo mundo que desencarnava naquela época, já faz mais de 200 anos isso, que eles se alimentavam de alimentos grosseiros. E o governador estabeleceu que a partir daquele momento todo mundo iria aprender a absorver energia da luz solar, magnetizando água na luz solar, e da respiração, absorvendo da atmosfera as energias que eles sustentariam o perispírito. E Lísias prossegue, dizendo
que aqueles que convivem, que trocam impressões um com os outros, impressões carinhosas, cordiais, eles se alimentam energeticamente, chegando ao ponto de não precisar tomar nem o caldo reconfortante, nem aquela sopinha rala magnética que André Luiz tomou. Então, o amor, ele sustenta a alma, assim como o carboidrato sustenta o corpo físico, energiza o corpo físico. O corpo espiritual, ele é energizado, e o espírito em si são energizados com este alimento. É por isso que quando estamos numa atitude amorosa, nós nos sentimos bem, o tempo passa mais rápido, o coração fica mais leve, nós produzimos mais, nós somos mais criativos, porque estamos alimentados por esse sentimento. Então daí, nesse aspecto que nos traz André Luiz, no livro Nosso Lar, o amor é o alimento da nossa alma. Olha que maravilha. Mas vamos agora voltar para o Evangelho, né? Em Mateus 13, 1 a 9, a parábola do semeador, aquele que saiu a semear e semeando, uma parte da semente caiu à beira do caminho, os pássaros do céu vieram e comeram, outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, mas levantando-se o sol as queimou, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, estes crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra fértil, produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1 ou 60 por 1 e outras 30 por 1. Então aí, nessa parábola do semeador, primeiro nós vamos encontrar os diferentes graus de absorção do Evangelho de Jesus. Ele compara a compreensão do seu Evangelho pela arte de como nós recebemos as revelações divinas. Seja o Evangelho na sua essência, seja o Evangelho ampliado e aprofundado pela doutrina espírita. Então, uma parte daqueles que recebem o conhecimento da doutrina ou do Evangelho, que é a mesma coisa, ao receber, essas sementes caem à beira do caminho. Cai à beira do caminho e como o solo na beira do caminho é duro, ela se perde, ela sequer germina. São aquelas pessoas que ouvem uma palestra, uma passagem, um livro, uma palestra no YouTube da doutrina espírita ou do Evangelho e sequer dão sentido, sequer são tocadas, são almas ainda muito impermeáveis, são espíritos muito jovens, de baixo senso moral espiritual. Outra parte cai em solo pedregoso, né? Então, querendo dizer que muitas das vezes o semeador semeia a mensagem divina, porém a gente recebe, mas não aprofunda, ou seja, aprende intelectualmente, não aprofunda para o coração, para que ela, como ela não aprofunda, o sol vem a queima e como não cresceu raízes emocionais, acabou então sendo sufocada e seca pela ação do sol do mundo, né? Das atrações do mundo. E a outra parte cai entre os espinheiros, que, muito embora a raiz fincando no solo, desabrochando, né? Eclodindo, foram abafadas pelos espinheiros. Os espinheiros são as dificuldades da vida, os desafios, as decepções, as angústias, as mágoas, que acabam fazendo que esses sentimentos negativos acabam abafando a boa compreensão e a boa prática da compreensão espírita ou da compreensão do Evangelho. E aí Mateus prossegue dizendo que finalmente uma parte das sementes cai em terra fértil. A semente cai, germina, as raízes crescem e algumas dessas sementes produzem frutos, mas frutos proporcionais à sua capacidade. Uns produzem 30 frutos por cada semente plantada. Outros produzem 60 frutos por cada semente plantada, e outras finalmente produzem 100 sementes
por cada semente plantada. Então é até uma questão matemática. Se eu recebo o Evangelho no meu coração, das 100 possibilidades de fazer o bem que eu tenho, eu faço 30, já está muito bem. Eu fiz 30, mas desprezei 70, podia ser melhor. Outras vezes, a misericórdia divina me dá 100 chances de fazer o bem, e eu só aproveito 60. E por outra vez, eu recebo 100 oportunidades de fazer o bem e acabo realmente produzindo 100 atos de bondade. Aproveitei todo o manancial de bênçãos que eu aprendi e agora estou praticando. Essa aí é uma dica importante para nós do que estamos produzindo, do que estamos fazendo com esse manancial de conhecimento que a doutrina espírita nos tem trazido. Né? E quando, então, Jesus é indagado pelos fariseus, né? Perguntando dos 10 mandamentos qual era o maior, e Jesus, sabendo que aquilo era uma pegadinha, porque para os doutores do templo, todos os mandamentos eram de igual valor, tinham igual peso. Isso era um partido entre eles, uma compreensão muito fechada. E aí eles vieram Jesus para o tentar, disseram: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus, muito sabiamente, percebendo a armadilha que eles lhe prepararam, disse, respondendo: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo, amarás a ti mesmo. Então, quando Jesus fala isso, ele diz que o amor a Deus, né, é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E esse segundo mandamento equivale ao primeiro. Olha a dica que Jesus dá. Como amar a Deus, um ser tão supremo, tão sublime, essencialmente espírito, que a gente não vê, não tem capacidade pelo nosso livro evolutivo de eu perceber, tanto é que o livro dos Espíritos ensina que nós de Deus podemos saber apenas as suas características, os seus atributos, não podemos percebê-lo na sua essência ainda. Somente o Cristo tem essa evolução espiritual para estar em comunhão direta com Deus e compreendê-lo. Nós não temos essa capacidade, nós não temos, então, como amar a Deus diretamente. E aí Jesus nos dá essa possibilidade. Como amar um ser que não compreendemos e não vemos? Ele diz, equivale a amar a Deus a amar o próximo. E como amar o próximo? Qual a medida? A medida do amor a si mesmo. Então, a lei de amor, ela tem 3 aspectos que são idênticos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo. São as dinâmicas do amor. Quem ama a Deus, quem ama a natureza, quem ama as criaturas de Deus, está amando Deus, né? Está se aprofundando nesse amor. Quem ama o próximo? Quem ama o próximo é aquela pessoa que ama a si mesmo. É verdade, já dizíamos ainda há pouco. Quando nós fazemos o bem a alguém, esse bem volta para mim. Então, quando eu sou ajudado, que alguém me estende a mão e aquilo me socorre, me conforta, me auxilia, então essa é uma possibilidade de aprender. Ora, se é bom receber o bem, é tão bom doar, fazer o bem. Então essa é a dinâmica do amor, né? Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, em face da lei de amor, ser a lei que aprofunda, funde os seres e os felicita, como falávamos no início. E o amor maduro? Como amadurecer espiritualmente para aprender a amar os semelhantes. O ponto alto do amor maduro é amar o outro apesar dos seus defeitos e das suas diferenças.
Porque amar o que nos amam, amar os nossos familiares, os nossos amigos, é muito evidente, muito fácil, muito prático. São conquistas que já fizemos, às vezes, de vidas anteriores. No entanto, o nosso grande desafio é amar os outros com os seus defeitos e suas dificuldades, e mais, com as suas diferenças. Esse é um desafio para hoje, em que o Brasil está tão polarizado entre os partidos políticos, né? Quem é A não convive com B e sempre está nas redes sociais conflituando sobre quem é o seu melhor presidente, qual é o seu maior partido, e às vezes gerando até inimizades. Isso nos chama a atenção para uma necessidade de amadurecer o amor. O amor ao diferente, o amor àquele que tem defeito, não é passar a mão na cabeça dele e concordar com os seus defeitos. Não é isso. É amá-los apesar dos seus defeitos. Ora, porque se somos todos espíritos imperfeitos, como eu vou amar só os perfeitos se eu sou imperfeito, se eu sou diferente dos outros? Então, essa capacidade de compreender, de aceitar o outro com as suas diferenças, é um exercício profundo de aprendizado do amor maduro. E mais, há um desafio ainda maior que este, que é o amar os não amigos, amar os inimigos. Esse é o grande desafio. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor ao inimigo não é andar de braços dados com ele, não é de ter confiança nele porque se sabe que ele pode trair. Em síntese, no Evangelho segundo o Espiritismo está assentado que o amor ao inimigo é orar por ele, é não desejar o mal a ele, é não opor obstáculo à reconciliação, é não se alegrar quando o mal lhe acontecer. Se você faz isso, você não precisa andar de braços dados com ele. Você já está o amando. Olha essa possibilidade, já que eu não posso ter no coração o mesmo espaço que eu dou a um amigo, né? Eu não posso dar ao inimigo o mesmo espaço que eu dou a um amigo. O amigo eu já conquistei, desde vidas passadas, muitas das vezes, ou mesmo nesta vida. Então a amizade pressupõe confiança, pressupõe afinidade de gostos, pressupõe ponto de vista, pressupõe, enfim, sintonia. E o não amigo, não. É duro amar um não amigo, é um desafio. Então veja, que se você orar por ele, olha a dica aí, né? Então nós vamos encontrar lá em Eclesiastes uma passagem muito interessante, né? Aquela em que diz que Deus ele ama a todos os seus filhos, faz vir a chuva sobre os justos e injustos, nascer o sol para os bons e maus, né? Mostrando que Deus nos ama profundamente e nos manda orar pelo que nos perseguem, a fim de que sejamos esse filho do mesmo Pai que faz vir a chuva para todos, o sol para todos, né? Olha a dica aí. Então, se eu tenho alguém que tem encrenca com esse alguém e quero continuar encrencado, quero inclusive, se eu puder, descontar. O verbo descontar aí é um subterfúgio para vingar. Se eu quero me vingar de alguém que me fez o mal, eu estou com toda a plenitude da mágoa, do ódio. Então não tem outro caminho. Você encontrando com essa pessoa, você vai dar o troco, como a gente diz aí, a gente vai se vingar. Né? Se estamos com o coração impermeados ao amor e ao perdão. Porém, muitas das vezes, a maioria de nós, que já caminha um pouquinho, a gente guarda a mágoa ainda. Mas pelo menos não se vinga, já é um primeiro degrau evolutivo. Eu estou magoado, mas não me desforro. Então isso já é muito bom. O não desforço já é um caminho muito bom. Há também aquelas pessoas que dizem, eu estou com ódio, quero continuar com ódio. Problema de quem assim o faz, porque acumulando ódio, um dia o ódio baixa vibratoriamente do espírito para o perispírito e do perispírito para o corpo físico, gerando uma doença. E muitas das vezes até o câncer.
Então essa é a pessoa que quer continuar odiando, guardando ódio. Porém, há aqueles que, muito embora odiando, querem perdoar e não conseguem. Qual é a dica para isso? É justamente orar. Quando eu oro por um desafeto, por um inimigo, eu lanço luz sobre ele e, pela lei de causa e efeito, essa luz volta para mim. Eu oro pelo meu desafeto, em primeiro lugar, aquela oração meio que mecânica, meio que com grande esforço. Como é que eu vou orar por quem eu estou magoado? Mas essa é a proposta. Dominar a si mesmo, superar o orgulho, o ódio, a vaidade, e exercitar, porque se nós não colocarmos a nossa vontade à frente no processo da nossa evolução, a gente vai ser tragado pelo mundo e pelos sentimentos inferiores. Então eu esforço, oro, depois eu vou orando com maior tranquilidade, a mágoa vai se dissipando. Por quê? Porque quando eu jogo luz sobre o meu desafeto, essa luz volta para mim, envolve o meu coração e dilui a mágoa. Olha a proposta, orar pelos inimigos. Porque muitas das vezes nós oramos, estamos com mágoa e queremos pedir a Deus que tire essa mágoa. Oh meu Deus, me ajuda a perdoar. É claro que Deus sempre nos ajuda nos propósitos superiores nossos. No entanto, o perdão é decisão e ação individual. Não é Deus que vai fazer o perdão automático por nós. Não é milagre, é questão de esforço. Então, no orar pelos inimigos, é lançar luz sobre ele e, pela lei de causa e efeito, a luz volta para o coração e vai dissolvendo a pouco essa mágoa. Então, essa é a postura do aprendizado do perdão. Requer esforço. Mas depois de empreendidos os primeiros esforços, tudo vai acontecer de maneira natural. Até um dia que você vai encontrar esse não amigo e de repente vai perceber que a mágoa já passou ou pelo menos diminuiu em grande parte. Né? A doutrina espírita nos auxiliando. Porque o amor ele pode, inclusive, ser observado segundo a matemática. É verdade. O amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Essa é uma forma, melhor dizendo, uma fórmula do amor. Quanto mais se divide, quanto mais eu amo, quanto mais eu exercito, maior cota de amor meu coração desenvolve. Então, amar se aprende amando. Amigos, não tem outro caminho. Você quer se tornar uma pessoa amorosa? Então ame. Daí porque a caridade é o amor em ação. A caridade pressupõe unir o coração daquele que recebe com aquele que doa. Esse é o processo educativo da caridade. Caridade não é dar coisas é filantropia. Pode dar coisas se transformar em caridade? Pode, quando esse doar leva afeto, leva sorriso, leva uma palavra de conforto. Se você dá uma esmola por dar para se livrar de um pedinte, não é amor. Mas se você dá a mesma quantidade de dinheiro, acrescido de um sorriso, de uma palavra carinhosa, a pessoa recebe sem se humilhar e estabelece uma relação de gratidão. Você estabelece uma relação de piedade, de simpatia, de generosidade, e ela estabelece com você uma relação de gratidão. E nós vamos encontrar uma reflexão de Dalai Lama muito interessante. Ele, sendo budista e reencarnacionista, ele chama atenção para um ato e diz assim: quando você doar alguma coisa, não se sinta mais importante que aquela que recebe. Porque lá no futuro, em outra encarnação, pode ser você o pedinte e ela o teu benfeitor. Então, um padrão do dar e do fazer o bem deve ser sempre acompanhado da fraternidade. Às vezes a gente pensa que fazer a sopa na casa espírita é uma grande obra de caridade. Pode ser. Mas se você disciplina os pedintes com os clientes do centro espírita com gritos, né? Se você fica reclamando das pessoas que não vieram ajudar você a cortar os legumes, a carne, se você vive de mau humor, você não está fazendo aquilo de coração. Então você está numa obra de caridade, sem estar aprendendo a caridade, está fazendo. É muito bom que faça, a filantropia já é um grande passo,
mas não é o amor educativo, a caridade educativa para a alma, o processo. Por isso que nós vamos encontrar lá no nosso lar de novo uma reflexão sobre o bônus hora. Né? Todo mundo no nosso lar que trabalha 1 hora ganha um bônus que equivale à nossa moeda corrente, que dá a possibilidade de você pagar passagem no Aeróbus, de você entrar nos campos da música, em shows de dança, de você usar o seu bônus hora para socorrer alguém amado seu na terra, né? O bônus horas intercessório. Porém, além de bônus horas intercessório e bônus horas aquisitivo, ele tem outro aspecto, chamado bônus hora evolutivo. Esse bônus horas evolutivo é o seguinte, amigos, não é só cumprir a hora de trabalho, é cumprir a hora de trabalho com alegria. Olha que diferença, porque com alegria você anexa aquela ação daquela hora trabalhada ao seu patrimônio iluminativo. Então veja, merecimento, a prática do bem sempre vai dar. No entanto, evolução espiritual só quando você trabalha com amor. Essa é a lição do capítulo Bônus Hora no livro Nosso Lar. Então, amigos, como reflexão final sobre tudo quanto vimos reflexionando durante essa meia hora que estamos juntos aqui surfando pelas ondas da internet, unindo os nossos corações do Amapá até aí em Rolante, até aí no Rio Grande do Sul, com grandes amigos que fomos conquistando ao longo do tempo, o nosso amigo Bandeira, o nosso amigo Flávio e tantos outros que nos têm convidado a estarmos juntos, inclusive no segundo semestre já estamos juntos planejando uma ida aí na região. A nossa reflexão final é que, como Jesus nos legou o maior dos seus mandamentos, amemo-nos uns aos outros, estreitemos nossos laços de simpatia, conquistemos corações com generosidade, com cordialidade, com docilidade em nossas almas, e a pouco nós vamos ampliando a nossa capacidade amorosa. Ampliando a nossa capacidade amorosa, nós estaremos mantendo um padrão vibratório mais alto. Estabelecendo um padrão vibratório mais alto em nós vamos entrar em sintonia com entidades superiores que nos estimularão ainda mais a prática do bem. Então, meditemos em tudo que possamos fazer, em tudo que possamos ser úteis àqueles que Deus nos deu para viajarmos na mesma estrada evolutiva. Dentro de casa, no trabalho, no coletivo, nas ruas, aonde estivermos, estejamos atentos à lei de amor e nos coloquemos à disposição sempre de servir, de auxiliar, de dar palavras amorosas, de dar sorrisos gentis, de dar algo de material também, mas sobretudo dar do nosso coração. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, seja conosco e desejamos a todos muita paz. Obrigado, Felipe Menezes, por palavras tão belas. E que essas palavras não sejam apenas jogadas ao vento, possamos guardá-las dentro do nosso coração e aplicar no dia a dia. Na nossa prece final, agradecemos ao Felipe por sábias palavras, agradecemos à equipe espiritual que esteve junto com a gente, agradecemos a você que também acompanhou essa palestra passo a passo. Amigo Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual que protege esta casa, a Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, só temos uma palavra a dizer: gratidão. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.
de extrema bondade e caridade. E que possamos, repetindo mais uma vez, aplicar tudo aquilo que ouvimos no nosso dia a dia. E quem sabe, a melhor maneira de nos tornarmos espíritos evoluídos é, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Vamos fazer como Santo Agostinho, um inventário moral antes do nosso sono, para que possamos não cometer erros que cometemos hoje, os mesmos amanhã, e sim crescer espiritualmente. Boa noite.